Eu acredito que os cristais são seres vivos, Uhum. com milhões de anos, e que eles guardam informações de épocas do início das coisas. E aonde esses seres, que já estão aí para mim há milhares de anos, milhões de anos no mínimo, né? Eles vêm acessar como um banco de dados e também utilizam isso para as suas comunicações. Quando a gente vai estudar um cristal a fundo, tudo que é eletrônico tem um cristal dentro. É verdade. Seja um cristal bruto, tanto que Cristalina, que é em Goiás, é a região, a gente vê aí no Instagram agora falando direto, que mais tem cristais no mundo, é uma das regiões que mais foi exploradas e sustentou, se eu não estou enganado, até a década de 30 ou 40, o mundo inteiro com cristal. Aí, na década de 40, os japoneses começam a conseguir criar em laboratório, crescer em laboratório cristal, e hoje em dia os nossos relógios não usam mais a pedra de cristal natural. Eles usam o quartzo sintético, que é igualzinho. Ele é cultivado e cresce com pó. Você pega um monte de pó de cristal de baixa qualidade, coloca num líquido, pressão e temperatura, e ele vai se acumulando e formando placas, e essas placas a gente utiliza para tudo que tem. O cristal ele tem um princípio que é a piezoeletricidade. O cristal, sob pressão, pressão mecânica, ele gera energia, ele dá um pulso. Eu não sei se lá em casa se acendeu o fogão, eu não tenho um acendedor de isqueiro, eu tenho um acendedor que dá choque. Aquele pino é um negócio que faz uma pressão dentro, os acendedores antigos, faz uma pressão dentro de uma peça de cristal e ela solta um raiozinho, e é aquele raiozinho que eu acendo. Esse é o princípio de todo cristal. Isso é o princípio do 0 e 1, que é o princípio de tudo que é eletrônico que a gente tem aqui, de como ele se comunica. 0 e 1, 0 e 1. Energia, não energia, positivo, negativo. Com energia, sem energia. Eu entendo que esses seres, seja lá de onde eles vieram, se eles estão aqui dentro mesmo, na Terra, se eles estão nos mares, se eles vêm de fora, e eu tenho muitas teorias sobre isso, eles sabem desse conhecimento que a gente está começando a aprender agora, eles sabem desse conhecimento, e se utilizam. Então, tem uma facilidade, eu acho, que para absorver energia, transmutar, deixar informação. Por exemplo, a gente pega esses locais aí trazendo para a arqueologia, esses locais com as gravuras, esses locais de avistamento, esses locais que estão alinhados às constelações, né? Todos esses monumentos antigos, Stonehenge, aqui no Brasil também tem, ou as pirâmides, elas estão sempre associadas ao que era importante para a época, o céu e todas as coisas. Eu entendo que é como se fosse a mesma coisa, da mesma coisa que os nossos antigos, eles se utilizavam de certos locais, eles tinham informações e símbolos para que os outros que viessem depois, ou os da mesma etnia, pudessem compartilhar daquela informação. Eu entendo que esses seres extraterrestres, ou não, ou intraterrenos, ou qualquer coisa do tipo, ou que venham de outras dimensões, que para mim é o que faz mais sentido, eles pegam esses materiais cristalinos e embutem informação, extraem informação e conseguem se apropriar de alguma maneira. Porque todo local, pelo menos que eu conheço, que tem muito cristal, tem muito avistamento. Chapada do Veadeiro tem muito cristal, tem muito avistamento. Pirinópolis tem muito cristal, tem muito avistamento. Jundiaí, com a Serra do Japi, a Serra do Japi mais do que Jundiaí, mas a Serra do Japi tem muito cristal, tem muito avistamento. E assim por diante, começa a ver isso. Sabe, começa a ir reparando a quantidade de avistamento que tem associado aos minérios. Eu gosto muito dos minérios, estudo também os minérios, e eu começo a ver que parece que realmente existe alguma ligação. Então eu considero que os cristais são computadores que a gente, sabe, não aprendeu a mexer direito, só aprendeu a fazer uma coisa eletrônica, mas tem muito mais ainda para trabalhar, para explorar e tudo mais.